Happy Wine, para você harmonizar com quem e quando quiser. Oferecimento: Restaurante Magnólia, Vinhos Ave Maria. Muito bem, está começando mais um Happy Wine aqui na Clube. Um Happy Wine de cara nova, de estúdio novo, um formato novo, né, guria? Cara nem tanto novas, assim, né? Cara não, boa, gostei. Estúdio novo, né? Estúdio novo. Vocês estão Formato, felizes? roupagem. Ai, a gente tá com um novo look. Estamos até nervosas. Fazia tempo. Né? Fazia tempo. Então vamos lá, né? Vamos nos apresentar, né? Bianca Carneiro aqui. Jéssica Piffer. Bem-vinda mais uma vez, dessa vez bem-vinda ao novo Happy Wine. Ai, sim, gente, eu tô muito empolgada, né? E essa coisa de friozinho na barriga, quanto tempo, né? Enfim, vamos lá. Fernanda Kies. A gente diz bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, agora. Na hora. Olá, ouvintes. Estamos aqui empolgadíssimas com essa nova fase de Happy Wine. Karen, Então, se pensar que um tempinho atrás, quando eu abri o microfone, 5 anos atrás, eu tava com o coração aqui, ó. Eu pensei, meu Deus do céu, que nervoso. Não que não esteja com nervoso também. hoje também, agora, né? Mas a gente relaxou. É de relaxou rápido, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que eu fiquei mais nervosa. Vocês lembram que a gente gravou um piloto lá no MAG? Eu acho que eu tava muito nervosa. Eu lembro que minhas bochechas estavam vermelhas, assim, eu tava com calor, né? Eu acho que eu fiquei mais nervosa no Magnólia do que na Clube em si. Eu acho que também não tinha tanta conexão. Bloco, a gente já tava tranquila. Foi só o início. O segundo bloco a gente já tava... E eu acho que do Magnólia a gente não bebeu antes. Talvez. Claro que a gente bebeu, Jéssica. Eu duvido. Heleninha. Só gravando ali com o celular, né? Pra gente ver como é que ia dar. Eu acho que... Acho que deu certo, né, gurias? 5 anos depois. Acho que tá dando, né? 5 anos é uma história, né? Até hoje, quando a Bianca falou sobre isso. Que bodas que é de 5? Oi, gente. Assim na hora. Isso, agora a gente não pode mais ficar, né? E outra, né? Essa é uma das novidades. A gente não tem mais intervalo agora. E a gente não tem mais estagiário pra procurar pra gente também, né? É verdade. A gente pode promover o Land. Assistindo ou escutando, a gente... Agora o programa ele vai 1 hora sem cortes. Então não dá, façam xixi antes, né? Isso, pro próximo já se preparem. Dá pra tomar a garrafa toda. Dá pra tomar a garrafa durante toda. o programa inteiro. Deixa eu falar pra vocês. Deu tempo de eu buscar. E a boda de 5 anos, ela tem tudo a ver com a gente. Porque ela é a bodas de madeira. Eu pensei que a rolha... Bodas de espumante, eu pensei que... Não, é bodas de madeira, né? Enfim. Ou ferro. Vamos na madeira. Eu tem tudo a ver com o nosso espumante de hoje, Bianca. Diretamente da região Vivinho. A gente tá tomando... Câmera, por favor. Gente, é muito chique. É muito chique, não estamos acostumados. Então é um espumante Brut da Arte Viva, né? Que é uma vinícola muito legal. Que faz o Giovanni, né? Que é o enólogo ali. Ele faz umas loucuradas com madeira, né? Então ele trabalha muito com madeira brasileira e outros tipos, né? Castanha, um monte de coisa. E lá é muito legal, eu estive lá, né, em função do curso da ABS de sommelier. E a gente vai cheirando as madeiras e ele vai contando como é que ele trabalha, né? Então é uma viagem, assim. Então ele muda bastante também o aspecto, às vezes, né? O Sauvignon Blanc, por exemplo, que nós vamos tomar em outro momento, que a gente tem normalmente mais refrescância e tal, né? Ele é mais... Ele é diferente do floral, né? Tu não acha que vai ser... Que é Sauvignon Blanc. Exato. Então é muito legal. Mas esse é um Brut... O que a gente tava vendo de uvas? Primeiro, ele tem um corte diferentão, tá? Um corte bem interessante. Não, mas é um corte que não é tão comum. Chardonnay, Prosecco e Riesling. E aí a Prosecco foi a que mais me surpreendeu, né, Jess? Porque eu sempre, normalmente Prosecco, tanto que a gente chama, às vezes nem em vez de chamar de espumante, tu chama, vamos beber esse Prosecco. Né? Que Prosecco oficialmente é uma uva. Então, normalmente eu vejo ela sozinha, né? Ela varietal ali no corte. E essa aqui, ela tá... Não, é verdade. Eu confesso que foi a primeira vez que eu vi num corte. Nunca percebi que existia. Enfim, gente, pra quem não sabe, né? Prosecco, a origem dela é italiana e é muito cultivada a glera, que gera o Prosecco aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, a Serra Gaúcha faz belos exemplares do Prosecco, né? Dele varietal ali, sozinho. Garibaldi tem. E desde 2009 que não pode usar Prosecco. No nome. O nome. Sim. E é Glera.
E aí é uma grande polêmica, ficaram bravos, né? Exatamente. Porque eu acho que tinha essa história bem... No mesmo jeito que a gente chama champanhe, tu chamava Prosecco, né? Então era um tipo de produto, né? E na verdade, daí se desmembrou e falou que a uva era Prosecco, né? Na verdade. Vocês sabiam? Na verdade é a uva. Pelo que mas agora a gente chama de glera, né? Glera. Prosecco mesmo é só lá da região da Itália, feita com a uva glera. Isso aí. Tipo, o champanhe, gente, né? E assim vai. E vocês sabiam que teve, né? Existe um campeonato muito grande de Proseccos na Itália e que pode ir, né? Podia ir Proseccos de outros lugares e um brasileiro ganhou. Eu não lembro qual foi o exemplar, mas foi da Serra Gaúcha. Foi tipo aquele de carisma brasileiro, né? Brasileiro é bicho abusado, né? Eu acho que foi daí que eles ficaram. Eles devem ter ficado muito bons. Ali que eles instituíram a lei de não poder podia. Por causa de um brasileiro que infringiu a lei. Sempre, né? Em nossa defesa, provavelmente o brasileiro ele era descendente de italiano, né? Então, claro. Culpa deles. No fundo, ele que trouxe é tudo culpa deles. A uva. Muito bem, só lembrando que este programa é patrocinado pelo Magnolia. Ai, sim. E pela Ave Maria. Quem está nos assistindo aqui também vê o bonezinho da Ave Maria, que nós temos todas, né? A gente adora. De todas as cores. De todas as cores. E tu falou do programa piloto, Jazz? Tu lembra a pauta do programa piloto? Não lembro, gente. 5 anos atrás. Eu tenho até um dia que foi. Eu fiquei pensando. Nossa, ela é jornalista, né? Ela é jornalista. Foi em fevereiro? Foi em janeiro. Nossa, como é que você preparou? 22 de janeiro de 2020. A gente se enrolou pra começar em março. A gente tomou pouca roupa para harmonizar com a pauta. E a gente tomou muitas vezes. A pauta não era verão. Muito bem. Agora era pouca roupa. Verão e insatisfação com o corpo. Eu lembro. Julgamento. Karen, foi quando a gente ficou amiga. Porque foi. Eu lembro que eu falei assim que eu achava um absurdo, né? Que a gente viu um vídeo antes que era dos homens julgando o corpo das mulheres. Isso. E eu até comentei na época, isso segue igual, tá, gente? Que eu que acho um absurdo ter que ver aquele monte de barriga horrorosa, enfim, peluda na praia. E a gente ser julgada, né? E normalizar, né? Normalizar. Sim, a Karen, eu me lembro que ela trouxe um recorte de um jornal de Gramado. Isso mesmo. Como é que era? Uma coisa meio social, assim, das piscinas? Não, nada a ver? Tinha alguns comentários, assim, porque teve uma polêmica long time ago, né? Quando esse programa ainda era muito embrião, que de topless. No tênis clube de Gramado. Isso era década, tipo, de, sei lá... De 90. Ah, 90? Não, mas nós estamos falando da época da pedra. Não. 90, Mas gente. teve a topless? É que tava assim uma polêmica toda, enfim, será que libera, não libera, né? Como se alguém precisasse de autorização, né, para, enfim. Isso, era isso mesmo. E aí tinha alguns comentários masculinos com relação a se as mulheres deveriam ou não. Que se tivesse os peitinhos em dia, podia. Isso, uma foi coisa isso, assim, não era foi qualquer um vídeo. uma. Foi Isso. isso. Imagina. Imagina se fosse isso pros homens. Eu ia dizer. Não tem a barriguinha tanquinho, não Exato, pode ir sem não camisa pode. na praia. Foi Mas Tamanho foi da aí que sunga. surgiu o comentário da Jéssica. Muito bem colocado, assim. Porque, né, obviamente a gente não expôs a pessoa porque ela tem todo o direito. Eu espero que ela tenha mudado de ideia. Exato. Depois da década de 90, deu Se tempo, arrependeu. né? Tudo bem. Mas a gente olhar, né, pro Homer Simpson que fez esse comentário, era exatamente isso que a gente dizia, pô, né, quem você pensa que você é pra dizer uma coisa dessa? Agora tem um apelido pra isso, Jurandir, né? É Jurandir. do TikTok, é isso? E 5 anos atrás a gente nem usava o TikTok. Não. Mas até hoje eu não uso, eu tô lá. Eu também. Eu também. Eu É tipo eu alguns uso, trabalhos eu que eu adoro. analfabeta digital. O TikTok, pra mim, que nem alguns trabalhos que eu pego, eu vou lá, mas não sei direito o que eu tô fazendo. Fico olhando a galera. A gente tinha, trouxe dados daquele piloto lá muito bizarros, assim. 38% das meninas de até 4 anos estão insatisfeitas com o próprio corpo. Olha que loucura. A gente tava falando sobre isso hoje, né? Sobre como as redes sociais para crianças e adolescentes né? causa isso, né? Sim, eu falei, não só se afeta nós, adultas, né? Eu falei assim, imagina as crianças, né? Sobre essa questão do reconhecimento, das curtidas, Mas, gente, né? olha, vamos pegar essa polêmica recente. Eu vou trazer o assunto que eu não estou por dentro. Eu peguei tudo Adoro. fragmentado, como eu sempre faço. Peguei informação pela metade para eu poder pegar mais informações, entendeu? Que Várias pela metade do que uma inteira. Isso mesmo. Mas essa polêmica aí que até aconteceu em Gramado, né? Eles estavam no hotel aqui. A Nora lá da Angélica e do Luciano Huck. Que se envolveu numa treta.
como eu disse, peguei pela metade, tá? Mas, tipo, tem umas 4 meninas envolvidas. Tudo no TikTok a gente não usa. E tudo gira em torno de um dos filhos, do Luciano Huck e da Angélica, que uma menina começou a seguir ele, além do Instagram, em uma outra rede social. A namorada ficou puta e disse que como assim que ela começou a seguir a pessoa que ela nunca viu, que ela não conversa, não sei o que, alegou que estava dando em cima. Começou um barraco aqui no hotel em Gramado. Eu não sabia que Gramado estava envolvida nessa que elas vieram viajar pra cá, juntas. E ali se desenrolou tudo não foi o Luciano Huck que vieram pra cá? Não. Já tava imaginando que ele Onde entra o Luciano Huck e a Angélica, especialmente nisso. A Angélica curtiu um comentário onde diz que a nora dela era uma barraqueira. Eu vi. E aí as pessoas começaram a questionar. Assim, a assessoria de imprensa, a Angélica teve que emitir uma nota oficial se explicando, né? Enfim, que eu vi que teve ficou meio mal explicado aquilo, mas É que o estagiário da Angélica, que cuida das redes sociais, curtiu e não sabia do que ele tava Ele devia ter uma maquininha. Será que ele não tem uma automatização que curte todas as coisas que, sei lá... deve ser um robozinho, né, gente? Ela meio que alegou que foi isso, né? Que eles estavam tentando controlar todas as informações que se davam pra não vazar mais informações. E numa dessas, pareceu ser curtido. Eu fico tão feliz de não ter sido adolescente nessa época de rede social. Que horror, Porque eu vi um pouquinho de um resuminho de um desses outros também, que falou, vou resumir pra vocês a treta dos TikTokers. E, é uma coisa tão adolescente, é bem isso. A fulaninha deu em cima do meu namoradinho, daí eu briguei, daí não sei o quê. Mas aí a outra seguiu. Existia, né? Só não tinha o TikTok. As histórias continuam assim. Mas é exato. Só que a repercussão que isso toma agora... Eu fazia uma coisa quando eu era adolescente, pré-adolescente, gente, que era ligar. Tipo assim, eu tava com alguma amiga lá em casa, ou elas também faziam, né? Não era eu, a ideia não surgiu de mim. E ligar, e tipo assim, falar, vamos ligar pra fulana se ela fala mal de você? No Viva Voz! Isso, e aí a gente ligava, e aí ficava tipo assim... Jéssica, ainda bem que eu sou tua amiga, eu acho. Mas eu acho que também alguma coisa aconteceu. Não, né, gente, que horror. Agora eu sou outra pessoa. Muito bem, né? Ainda bem, né? E eu tava pensando nisso 5 anos atrás, como é que tava a nossa vida pessoal. Gente, era antes da pandemia, né? Era muito diferente, né? Eu tava trabalhando enlouquecidamente, que achava que a vida era só trabalho. Foi 2 meses antes da pandemia, né? Que a gente foi em março. Primeiro. A gente fez muitos programas depois. Na verdade, a gente gravou um programa na rádio e meio que na semana seguinte fechou tudo, né? E daí a gente começou a fazer Zoom e depois eu vinha de máscara muito, né? Gente, pra mim, dois marcos, né, de 5 anos atrás, eu estava na casa dos 20 e poucos ainda. Faltava bastante pros 30. E eu não tinha pane, né? Sim, tu não era. Então, quando o programa começou, eu não era uma empreendedora. Eu devo ser muito mais jovem se puxar as fotos desse programa. Todas nós, né? Mas como é mais novinha, eu tava olhando pra fazer uns posts e realmente... Então tá querendo dizer que a gente tá pior, Bianca? Não. É isso? Não, o que a gente tá melhor? Vamos falar do que a gente tá melhor. No nosso conhecimento de vinho. A litragem? Né? A nossa litragem. Sem dúvida. Pensa quantos vinhos aí, faz um cálculo. 5 anos vezes... Quantos garrafas de vinho? Mas, desculpa, falando de todas, eu acho que a que mais teve... Além, né, da minha mudança que eu falei da Pani, eu acho que a Fer foi a que teve um processo de maiores mudanças nesse Tu acha? Não, Fer se separou nesse período. Né? Tá tipo assim, viveu, tá noiva. Isso. Separei, fiquei solteira, tinha vida louca, né? Deixou de ser workaholic. Exato, mudou a relação com o trabalho. Na verdade, gente, eu entrei pra esse projeto do Happy Wine, quer dizer, inconscientemente. Agora até lembrar. Eu me lembro que quando a Carol deu essa ideia, eu falei, esdrúxula, eu falei assim, meu Deus, já tem um monte de coisa pra fazer, vou ter um programa na rádio agora, mas da onde? E depois... Mas tu não soube dizer não. Exato, eu achei que não fosse ir pra frente, sabe, de início. E daí, mas depois começou a ir, e daí eu falei, virou a terapia da semana, né, gente? Vinha aqui se encontrar, tomar esse vinho, a gente criou esses laços, porque pra quem não sabe, gente, nós não éramos um grupinho de amigas antes de ter esse programa. Vocês não, né? Mas a Karen e a Jéssica... Jura? Claro! É isso, né, cara? Ela, inclusive, casou e a gente não foi convidada. Exatamente. Eu sempre lembro disso, Sim, eu casei em fevereiro. Isso. Daquele mesmo ano. Exato. Que droga. Que absurdo, não podia amigas de um mês, não podiam ser convidadas? Amigas, tem amigas e tem colegas, né? Como diz o ok, valeu. Na época eram só colegas. Karen, perdemos o time. Mas tudo bem, a gente tem outro. Aqui, ó, nas bodas, as bodas de madeira eu já fiz, mas daqui a pouco, né, nas próximas, vocês serão convidados com honra. Tá. Honras.
eu quero... já serviu, porque a gente não tá acostumado. Eu sou rápida, A gente fazia um ajuste de pauta e de assunto no intervalo, né? Agora tem que ser valendo. Muitas vezes. Aliás, isso é um negócio legal de falar do programa que a gente fazia na época da rádio. Na época da rádio é bom, né? Na época que a gente fazia no estúdio da rádio, porque o intervalo deixava a gente alinhar muitas coisas, inclusive de lembrar pautas que a gente queria comentar sobre e que podiam passar desapercebidas, porque durante a conversa também, e isso é muito legal, eu acho, do programa, de uma certa forma, acho que uma das grandes coisas bacanas do programa, é que a gente tem muita química, e durante o desenrolar do programa, a pauta vai se aprofundando com o repertório de cada uma. Então, insights vão surgindo no meio do programa. Não, eu não vou reclamar de nada, gente. Eu vou ficar de boa. Não entendi. Tu tem a fama de reclamar, Jéssica? A Jéssica se compromete no programa. Não, toda vez, né? Toda gente, vez. ainda bem que vários ficaram gravados, né? Sim. Vários excluídos, né? Mais ou menos, né? No nosso YouTube lá. Deixa eu tem acreditar uns nisso. 100 programas. Deixa eu acreditar nisso. Quem vai lá procurar desenterrar? Agora o programa? vai. Agora vai. Não, por isso que agora eu vou me comportar extra para ver nesse Com a programa. ajuda da inteligência artificial, vamos Isso. jogar lá o nosso programa. Onde a Jéssica se Nossa, compromete. gente, Bianca, não dá essas ideias. É que antes a gente fazia também um programa mais noturno, então a gente jantava e ia pro bebia. programa, Agora a gente tá em um outro horário, então estamos mais comedidas, Não, e eu será? preciso voltar a trabalhar depois, tenho essa questão. Hoje? Então eu preciso sim, né, gente? Mas eu venci aqui, fora do estúdio eu não venci. A gente evoluiu aqui na rádio, né? Lá fora não. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu lembrei. Vocês lembram que a gente tomava 2 garrafas de vinho, às vezes até 3? É verdade. É verdade. No início, e agora a gente rema com uma. Não, e a gente ficava muito tempo depois. Nossa, ali no é estúdio, verdade. né? Agora acabou todo mundo. Tchau. Quem é que Tchau, lava as taças? tchau. Pronto, acabou. É que, na verdade, né, gente, pra quem não sabe, isso tudo é uma reivindicação, porque a gente comentou que com o nosso querido boss, Big Boss, Lucas, né, que a gente não ia sobreviver mais um inverno, né, E não ia mesmo. aqui em Canela, saindo às 10 da Nossa, noite. sem Game of condições, Thrones. gente. É. Sem condições. Game of Thrones. Então a gente conseguiu esse aval, né, ele se compadeceu Se compadeceu. conosco e agora a Deu gente... certo. Eu tenho certeza que os ouvintes nunca perceberam, mas eu chegava aqui no mau humor, no frio, assim, quando eu saía da minha casa. Ah, mas gente, mas isso é o legal da amizade, porque várias vezes eu também pensava, puta que pariu, tem que ir. Mas depois quando eu vim, a gente pensa assim, que bom que eu vim. Será que é assim que acontece na academia? Eu não sei, porque eu não vou, né? Então, É assim. tu vai, É, não, assim, aí depois tu a fica saída pensando, é que sempre bom que eu boa, Mas aí vim. é científico mesmo, né? A endorfina Mas leva o nosso coisa também é real. científico. Verdade, tá. Deve ser o quê? Dopamina? Não sei. É, o da amizade. Ah, Qual é o da mas amizade? espectador, A A felicidade. musculação, ela Tudo não bem. libera endorfina, minha nutricionista quê? falou. A musculação não libera endorfina, só cardio. E o ato de beber libera qual, será? Isso, quantas O calorias álcool? a gente É. perde? Esse eu não fazendo A desinibição, né? esse Perde. movimento. Falta de vergonha. Isso Na cara. nós temos. Falta A de gente não vergonha. tem. Daí não depende da bebida. Mas tu falou, né, dessa questão da gente ir se aprofundando com o repertório de cada uma. E a gente se ajuda muito, né? Porque às vezes é isso, como, né? Daqui a Sim. pouco vai ficando silêncio, daí puxa um link e tal. E acho que isso também reflete muito do que a gente fala desse programa, da coisa da amizade feminina, né? De ir se ajudando, né? E construindo isso cada vez mais. Eu acho que a profundo, gente se assim. complementa muito também, né? Em todas as pautas, assim, claro, que algumas pautas aparecem mais, outras menos. Mas eu acho que os nossos perfis, assim, né? Eles acabam se complementando. E acho que por isso que a gente... E no geral, né, amigos? Eu acho que todo momento, assim... Falo por mim, principalmente, que sou, acho que a mais boca de sacola de todas. Mas a gente já falou alguma coisa que a outra ficou chateada, enfim. Mas eu acho que a gente nunca se desrespeitou, não no meu ponto de vista, assim, em 5 anos. Não ao A vivo. ponto... Já nos intervalos, agora que a gente não tem intervalo, né? Então, Não, gente, Só o mas- chute embaixo da Vamos cabeça. ver quanto tempo dura esse programa agora. Eu acho que Esse sempre foi formato. saudável, né? Durante 5 anos, assim. Então, eu falei tão diferente que a gente comentou que hoje a gente tá cada uma numa estação do ano, né? Eu Inclusive, estou no inverno, a Jéssica no verão. Alto verão. Não, eu acho que ele é um É um outono. alto verão, Esse, outono e Eu tava outono com e uma primavera. mas eu tirei, não. É, outono, primavera. Então, eu não cada sei uma de como nós vocês não temos tão com muito calor, Eu tô né, morrendo gente? de Mas- calor. Isso identifica que cada uma tem uma personalidade. É, mas é que Ah. também, gente, essa época aqui em Canela é difícil, né? A gente Nossa. escolher com que roupa se sai de casa, Sim, né? a variação térmica, o que é de 12, às vezes 15 graus no É dia. verdade. Não dá. Mas daí Se por tu com essa isso voz é espumante, anasalada. agora voltando ao nosso, né, produtinho Bom. aqui dessa, que é a bebida versátil pra Versátil. qualquer É verdade. estação, qualquer momento também, normalmente, porque ela serve nas alegrias e nas tristezas, né, o espumante. Muito. Porque tem algumas bebidas que
o vamos beber se a gente tá feliz. O rosé na tristeza não combina, eu acho. Que o Churchill é o exemplo disso, porque muitas vezes quando ele fechava, como é que é a palavra? Sei lá, como é que diz isso na guerra, gente? Quando fechava os comandos? Não sei. Não é conclave. Não. Esse é outro pauta. Quando ele decidia lá quem ia pro front, eu não sei se decide isso na hora, decidia as estratégias. Eu acho que eles sentavam, tomavam vinho e falavam... E decidia, vai você, né? Mas ele tomava espumante, né? Depois de grandes decisões, vamos chamar assim, ele bebia espumante. Muitas vezes bebeu com a Coco Chanel, inclusive, né? Então eu acho que... Que inveja dele. Que com certeza é. Aí, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não ia querer tomar espumante com a Coco Chanel. Ela era uma purgante. Ela era nazista, mas eu podia contar depois não que eu tomei com ela. Não esqueçam disso, gente. Nem isso. O Churchill também não era. Não, exato. Tu sabe que uma pessoa legal gente, de tomar eu até assisti o gente, filme. Vocês estão muito exigentes com as pessoas, né? Então tu fique feliz que a gente toma contigo. Pois é, né? Mas é que assim, ó, a gente tem uma característica que eu acho que é muito legal, e embora sejamos 3 pessoas... 4 pessoas. Obrigada, Karen. Quem será que ela esqueceu da Karen? Ela esqueceu, né? 1, 2, 3, esqueceu ela. Isso. Mas a gente tem uma característica que eu acho que é unânime de nós 3. Nenhuma de nós é prepotente, arrogante e preconceituosa. Sim. E até muito das nossas pautas é em razão disso, né? A gente bate muito nesse martelo de representatividade, de igualdade e tudo mais. Então é por isso que eu acho que a gente não tomaria espumante com eles. Mas eu tô na conta game. Karen falando assim, nenhum de nós é isso e aquilo. Eu fiquei tipo... Exato, será mesmo? Será? A gente é meio Odete Roitman de vez em quando, mas assim, naquela fase mais engraçada. Vocês estão vendo a novela? Óbvio que sim. Eu vejo uns trechos. Eu não vi nada. Eu tô por fora. Depois eu tenho umas perguntas pra te fazer, então fora do ar, porque eu tô numa dúvida, eu vi uma cena e não entendi muito bem. Tem que ver a outra, ter visto a outra novela pra entender essa? Não precisa. Gente, que só ano pra se frustrar foi a outra? Daí, né? 88. Comparando. Quando vocês começaram, eu vou ser sincera agora, tá, gente? Quando a Karen falou a primeira vez de Odete Roitman, eu falei, quem é essa? Tipo assim, da onde surgiu? Aí eu fui pesquisar, né? E aí agora aparecem as coisas da novela pra mim, mas eu não fazia ideia nem de qual era a primeira novela. A frase, gente. quem matou Odete Roitman. Não, falta cultura pra essa juventude, hein? Eu quero dizer pra vocês que eu não assisti, porque, né, 88 eu era... Sim, eu também, né? Bebê engatilhado. Nossa, exato. Eu nem tinha Mas eu sempre nascido, soube né? da Odete Eu não vou Roitman. falar nada. Inclusive, a minha cachorra se chama Odete por causa da Odete Roitman. Olha aí, ó. De tão sério? ícone Não, da a Tita novela. foi uma, porque teve a palavra, alguém falou, que nome dá? Odete. Eu falei, Odete Roitman? Não, é imediatamente. Isso aí, todo que mundo. vem, né? Imediatamente. E uma vez a Odete Roitman, minha, conheceu a Dercy Gonçalves, uma vira-lata, na pracinha. Gente, que delícia esse encontro! Deixa eu contar pra vocês, foi verdade. Eu tava passeando e daí tinha um casal com o cachorro e elas super se deram bem. E o casal comentou: nossa, a nossa cachorra normalmente não interage com outros cachorros. A Odete é muito louca, né? E ela faz muitas amizades. E daí, que legal, como é que é o nome dela? Da tua Dercy. Eu falei, a minha é Odete. Daí ela falou, Dercy Gonçalves. Não, o nome era Dercy Gonçalves. Daí eu falei, a minha Odete Roitman. Claro que elas são amigas. Foi muito engraçado. Eles estão na TV brasileira, marcando presença. Mas vocês estavam falando de diferentes personalidades, né? Qual o Spice Girls vocês seriam? Eu era esporte. Eu também! Gente, outra coisa, eu não acompanhava as Spice E a Jéssica Girls. também não é da época. Eu também não. Não, Ai, gente. Mas eu queria depois... Se tu pudesse escolher, Não, então, depois né? eu queria ser a Victoria Beckham por causa do David Beckham, né? Vocês viram o que eles fizeram? Não, ele fez 50 anos. E tomou um Petrus de 45 mil euros. Não sei se é euros ou reais. Esse homem, ele tem cara de pessoa cheirosa, assim, né? Não, eu acho que justamente o contrário. Ele é meio sujinho, eu gosto assim, Acha? Nossa, Olha como é os olhos da pessoa que vê, né? Mas é a barbinha, assim, meio mal feita. Gente, eu não sei, eu acho que... Mas ele é um grande fã de vinho, seu David Beckham. Mas é o que eu digo, né? Agora também nas aulas lá estavam falando do Angelina Jolie e Brad Pitt. Claro, né? Os caras têm grana, o que vai investir? No vinhedo, no chateau. Quem ficou com a vinícola foi ela, Então, né? não me lembro. Não, foi ele. Ele ganhou. Porque era Ele dele, ganhou. ele tinha dado de presente de casamento Exato, pra ela, e foi daí ele ele pegou que de ganhou. volta. Mas isso é feio, né? Deu de Ah, presente não. é presente, né? Não pode pedir presente. rancorosa, Bicha decorosa. Eu faria igual ele, né? Dei de presente, agora eu quero de volta. Mas tu né? acaba o namoro, o casamento, pede todos os presentes de volta. não, outra, né? Eu nunca vou Eu, na verdade, dar quando uma aconteceu pra comigo, alguém, eu né, Bianca? odeio, eu botei num bazar. Porque eu não queria também mais tem ficar isso, né? com Quer se aquilo lá. livrar, né? É, eu não queria ficar com aquela energia. Aquela energia. A não ser que vale alguma coisa, né? Não. Ai, Não aconteceu comigo. Nada valeu a pena. Não valeu. Eu vendi por pichicha pra se livrar. Não quero essa energia aqui. Desculpa, meus ex.
Espero que vocês estejam vendo o programa. Gente, uma coisa falando plural, isso de presente que eu sempre penso que eu não devolveria anel de noivado. Eu ia derreter e também acho. Olha, o que eu vou dizer? O primeiro casamento tá nessa aliança aqui. Olha só, derreti, né, gente? Entendeu? Vou guardar. 10 pessoas falaram, mas tu vai botar, mas vou fazer o quê? A gente é ouro, entendeu? Vou guardar pra quê? Negócio. Ouro, inxalá. Quando a gente foi fazer, porque a gente fez, né? Ressignificou. Juntou todos os ouros. Não é nem ressignificou. Juntou o dinheirinho que tinha ali, né? Complementa depois ali com o que precisa. E era isso, né? Pois é, porque isso é que nem eles falam, tipo, energia de peça usada, de brechó, né? A gente já falou sobre isso também, mas eu falo assim, que eu sempre penso, eu idealizo na minha cabeça que a pessoa que usava aquela roupa era uma pessoa legal. Eu também penso nisso. Então, já que a gente não tem essa Porque tu gostou da informação, roupa. vamos criar um personagem legal, né? Então, os móveis que eu adoro também, o antiquário, assim, eu sempre imagino numa casa muito legal. Tipo, eu não imagino lá na... Uma nova vida, um novo recomeço. E sabe, tem uma estratégia que a Aninha Alves, que já esteve aqui, me ensinou, energética, né? Pra quando a gente compra, nós gostamos de comprar em brechó e tal, não sei o quê, é você olhar pra peça de roupa ou pro móvel, sei lá, pra qualquer outra coisa e falar: agora você é meu. Dá uma conversada. Agora, né, olhar e falar: rompe o... agora você é meu, né? Bem-vindo à gente, minha eu não ia vida. É isso. Apaguei a minha. Falando isso com uma roupa. Essa é pra quem é muito apegado em questão dos espíritos e né? Que isso quebra a maldição, entendeu? Tipo, vocês estão ligadas na função do umbigo? Vocês fazem isso? De pelo tapar. jeito, não! Gente, muita gente faz isso. Aí Já vou de numa picô, reunião no negócio, tapa o umbigo. Ai, gente, A Jade microfone. eu participei de um trabalho lá, que a pessoa era um pouco difícil, e tinha uma das pessoas do staff lá, ela mostrou pra mim. Ai, gente, se eu contar uma coisa, será que fere as leis trabalhistas? Será que o Ministério do Trabalho vai bater lá na Tua porta? consciência, né, amiga? Teu O vinho tá, como é que tá o vinho aí? Até Tá que batendo. eu tive, né, um funcionário um pouco complicado, enfim, e tava bem na época da Jade Picon no BBB com o esparadrapo no umbigo, né? E aí, ele começou a levar um esparadrapo e ele deixava em cima da mesa, assim, pra eu ver, sabe? Tipo, estou tapando. Deixando um sinal. Tu tem certeza que era isso? Ou eu tava com o dedo cortado? Não, era isso, porque ele comentou. Eu nunca pensaria. Ele comentou que ele fazia isso, né? Aí eu peguei e vi o esparadrapo lá um dia. Eu falei assim: você vai jogar isso aqui fora. Pelo menos compre outro depois, né? E tu jogou fora mesmo. Joguei, né? A vingança. A vingança foi feita. Revenge, Eu né? adoro que quem faz a vingança acha que é uma super coisa, né? O cara só acha que perdeu o negócio. Mas isso aí importa pra quem tá se Exato, vingando, entendeu? Pronto. Eu não sei, como eu sou fã, gente, o meu algoritmo ali, o Zuckerberg deve dar cambalhotas, porque eu sigo astrofísico, adoro astrofísica. Inclusive, quase fui estudar física, gente, eu era apaixonada. Apaixonada. Química, tu física. Nunca é tarde, amiga. Pode ir, quem sabe. Ah, sabe, tu já me contou isso. E eu não sei, eu não acredito na energia dessas Não. coisas. Não, essas coisas eu não acredito. Eu achei que ia dizer das cores. E das pessoas também, não? Das pessoas, sim. Ah, tá. Ah, não, das pessoas tem, né? Das pessoas, sim. Mas assim, de coisas, pertenceu. Eu também não. Eu me desfiz porque, tipo, eram lembranças que eu não queria ter, Exato, sabe, na gatilhos. minha vida. Mas assim, porque tu acaba lembrando também de uma época da tua vida Claro. que não te pertence mais, né? Exatamente. É tipo a calça cintura baixa. Não quero nem lembrar. Falando em Spice Girls, né? Não pertence mais. Britney Spears. Mas eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acho que lavou tá novo. Cara, eu também. Seja total. roupa, seja Eu copo, acho- seja tudo. eu- Lavou tá Casa, novo. carro, Eu qualquer não coisa. pego, assim, né, com os itens. Enfim, eu uso muito. Gente, eu abro meu guarda-roupa hoje, eu vou dizer que mais de 80% é de brechó. Especialmente camisas, blusas. Eu nunca me apeguei, mas eu entendo, assim. Eu tenho uma amiga que é espírita e tal, e ela sempre fala que tem, né? E que ela sente muito e tal. Respeito ela não usa, não gosta, enfim. Mas eu acho que Aí o trabalho escravo lá nas roupas de... Daí não Só sente. que aí ninguém... Aí tá todo mundo vivo, né? Daí, Mas se o- for é, seguir Pois por é, essa... porque pra pensar tem Assim. muita, né? Outras coisas, eu acho, nessas Sim, peças ali. Do exato. que... É. Não, mas a gente morreu, virou energia aí pro universo. Tem essa coisa de ficar se apegando com aquela blusinha lá. Na Não, blusinha. total. Não, pelo amor de Deus, é muito mais abrangente, muito maior do que... Agora tu juntou duas coisas, que eu vou falar uma coisa meio mórbida, mas eu sempre penso nisso. A gente falou sobre o que é morte e brechó. E eu sempre penso, que roupa será que vão me enterrar, né? Ah, mas deixa escrito. Eu já vou deixar pronto. Né? Tipo O meu assim, eu look, quero- meu último Aí é look. capaz de eu atormentar.
se for diferente, entendeu? Aí pode acontecer. Mas e se tu quiser ser cremado, por exemplo? Mas é que foi. Mas tem que botar uma roupa. Não, exato. Mas não tem que botar roupa igual na funeral pessoa? tem Tá, vai roupa ser igual. cremada. Tem roupa pro Claro. funeral? Eu quero de topless. Sabia. O problema é de quem tá ali, vocês que vejam. Eu já fico imaginando aquele maquiada, peito tá? roxo. Assim, tipo aquela E o coisa. esparadrapo no bico. Mas, gente, eles botam um monte de flor, aquelas coisas lá. Não vou Ai, em tipo tantos, beleza né? americana. Não, isso sim. Ai, assim, das flores, assim, né? Quero assim, Ai, quero isso assim. é bom. Quero assim, tá? É, Não, mas, cara, independente de ser cremada no Eu achei. velório, é isso que eu quis dizer, no velório tem a roupa. Eu achei que era cremado direto também. Tipo, morreu é cremado. Não tem Mas nada. eu quero um velório de coisa fechado. Quero várias Caixão fotos bonitas, fechado? lindas, minhas, assim. Eu não quero fechado, eu não quero que as pessoas vejam. Eu acho. Mas é que isso depende de como tu vai morrer. Olha, nossa. Mas aí vai ter foto como se vai estar fechado o negócio? Não, as pessoas põem fotos bonitas minhas, de preferência produzidas tá. ali, porque a pessoa fique com aquela lembrança. Eu acho tão ruim ficar com a lembrança da pessoa É, isso. pálida, Tem branca. isso, Eu prefiro ficar com a lembrança. Mas eu acho que as pessoas apagam. Eu só fui em um velório na minha vida e eu não lembro de como a pessoa Não, eu tava. lembro da pessoa, eu lembro. Gente, eu fui Nossa. muito Gente, esse programa foi pra um lado. Foi pro lado. Agora, pra voltar pro vinho, a gente vai ter espumante nos nossos velórios. Nossa, com certeza. Né? Mas Exatamente. americano. Gente, eu sempre olhava os americanos, né? Eles fazem Sim, aqueles comida. velório em casa. Isso é meio Ah. estranho, né? Esse Mas em virá casa uma e sempre, exceção, né? e sempre tem muita comida e É? tem bebida. É, gente, quem morreu foi Magnolia já o fez povo o continua velório. aqui. Não. Esse é o motivo pra Mas voltar. Pra beber se já- quiser as Ai, coisas será das que eu que volto? pediram lá. Já pediram? Claro que não, gente. Ah, não, tá. mas já morreu gente lá naquela. Agora, não, contigo? não, claro que não, gente. Ah, Tá, mas não tem Décadas o passadas. espírito? Era o dono da casa. Como é que morreu é o lá. nome? Seu Ludovico. O Ludovico volta e meia, ele Morreu feliz sentado ali, ó. Mas aqui na clube já teve umas visitas também, né? Vocês lembram? A gente já escutou, né? Gente, no banheiro tem uma Ainda bem que energia. Na verdade, Com a gente não certeza. quer mais gravar de noite, não é por causa do É frio. por isso, É por causa do medo que a gente tinha dessa Gente, casa aqui. O banheiro eu fico assim, porque eu tava lá lavando a minha taça, de repente a porta ela ia fechando devagarinho, assim, com barulho. Eu falo, Ah, ela Jesus fecha. Cristo. Mas não, aí é né? só passar, como é que é o nome daquilo? 40 WD, 40 Tá. WD30. O que tem a ver? É um lubrificante ali na achei que porta, era que espírito. Eu pensei que era contra os espíritos, já passam. Não, Já tem já isso. traz um terço. Não, mas Não, o banheiro é sinistro. Gente, vamos mas... voltar pra outra pauta, porque essa coisa tá... Aceito sugestões, Tá. então. A gente tem uma sugestão, Mas, gente, Bianca? o nosso primeiro programa... Ah, não tinha surpresa? Não, a surpresa era a pauta. essa. Era essa. Mas é do Que foi a primeira pauta. Ah, Mas a nossa primeira pauta do programa, em março, quando a gente foi também em Corpo Feminino... Foi, a gente treinou o piloto no Magnolia. É, eu que tô era. vendo aqui, ó. Desculpa, pode terminar. Era isso? Na minha lembrança, a gente treinou o piloto no A gente Magnolia. Eu não sei se eu volto nesse tema, mas a gente gravou em fevereiro, daí aqui um outro programa, tinha sido lançada uma campanha sobre abstinência sexual pra evitar gravidez na adolescência. E aí a gente falou sobre isso. não colou, porque ninguém mais falou sobre o Mas, assunto. Por favor, né? Como é que isso ia falar? Na adolescência, Abstinência sexual na adolescência! os melhores hormônios. Nossa, Nunca, gente, né, eu não gente? lembrava dessa pauta. Mas, amiga, sei lá quantos programas a gente já fez. Só no YouTube a gente tem uns 120. Desde Gente, 2000, quem é que... Não, eu queria 2020. saber quem foi a inteligência rara que propôs uma coisa dessa pra Quem adolescente. foi? A gente tem. Ai, gente, era nossa do amiga governo. lá. Mas era da Foi a Damares. Foi a Ah. Damares, eu lembro. Por que não me disso. A surpreende? gente já mudou até de presidente e a gente continua aqui o nosso É. O nosso programa. programa né? continua. Vai, é verdade. É que não tem Não, eleição, a gente tá né? no... Gente, quando é que foi que mudaram o Papa lá do... A gente tá no terceiro Papa desde que... Não. Era o Francisco Quando é que foi o já. Francisco já? já? Já Não era? Era o Francisco, Não, o cara. Francisco durou mais. Mas é isso que a gente tava falando hoje, detalhes sobre isso, né? Como a memória da gente nos trai, né? Porque é isso, tá? 2020 foi o programa, do que a gente falou no início e agora o Mas papo. tu sabe eu que a também minha não vida, fazia ideia. assim, pra mim, a história 2020, eu sou péssima também de datas, não guardo aniversários, essas coisas, mas pra mim é tudo antes e depois da pandemia. É. Ah, isso é um bom Tudo, marco, assim, né? sabe? Eu sempre gravo, não, 2020 foi o ano da pandemia, março, cara, ficou assim, Sim. ó. E daí tudo eu comparo, É verdade. antes e depois. Eu acho que pra muita gente é assim, né? Porque foi uma diferença, né? E agora as enchentes eu- também, né? As enchentes enchentes também também. ganharam. Eu, na minha época de vida louca, pra mim tinha aquela coisa do... Será que ele viu o Brasil ser tetra? Se não, Sim. não. Se não, sim. Era mais ou menos ali. Agora que eu entendi. 95, Ah, mais tá ou menos. Mas depois... Depois eu comecei, ele tem menos de idade que eu tenho de NPS pago, também não dá. Pispazep. Isso, mas é. E só falar de NPS, a gente também já entra Exato, exatamente. É tipo Eu fiquei CGC me pra quem é de perguntando brechó. o que era NPS.
INSS, né? A Karen vai explicar agora. É o INSS. Eu fiquei... Karen, eu também fiquei pensando. Era mais ou menos esse o parâmetro também. O CGC, que ano? Que parou de botar nas etiquetas. Que isso daí tem agora. Parou, já fala nos brechós. Nos anos 90, né? Que surgiu o CNPJ. CGC. Agora, pra tu identificar as roupas vintages, assim... Antes do CNPJ, entendeu? Se chamava CGC. Que é uma sigla pra... Tá no... Exatamente. Certificado CGC. Geral... Mas é de pessoa jurídica, né? É o antigo PJ. Agora 2000 já é vintage também, mesmo tendo o CNPJ, entendeu? É com 20 anos as peças vintage, com né? 20 anos, isso aí. Mas é que essa etiqueta na verdade, um atestado sem tu precisar atestar nada. Se tem uma etiqueta que tem lá CGC, significa que ela foi fabricada antes, logo ela certamente é vintage. Antes de um... Sei lá, que X lá que considera. Eu acho que vai trazer no próximo programa. Eu acho que até anos 90. Era CGC. O CNPJ surgiu eu também acho que era. nos anos 90 ou final dos anos 80. CNPJ? Não, isso, é como se chama. Mudou a sigla. Ah, tá. É que nem NPS e INSS. Gente, isso aí. Mudou ali. Agora. Porque daí... E o CNPJ número 1 do Brasil é o Banco do Brasil, né? Isso, tu trouxe essa informação. Gente, informação importantíssima. O programa que eu não sei o que nunca vou agrega. esquecer é quando eu descobri que o pai do Dória criou o Dia dos Namorados. Isso pra mim foi uma coisa assim que eu achei que fosse muita sacanagem da Bianca falar isso. Mas a Pepsi ter criado o Papai Noel, que a gente conhece também. A Coca. Ainda bem que eles não nos patrocinam. É que pra mim tanto faz, tá? Pode ser Pepsi, pode ser Coca. Mas eu prefiro Pepsi. A Karen só não foi pior da reunião que eu fui com o patrocinador da Ambev e falei que eu gostava de tomar Heineken. Errou! Puxar um saco, tipo, opa! Deu ruim. Mas tudo bem, a gente não conseguiu aquele patrocínio, né? Porque Azar. Mas esse é o que te marcou? Eu me lembro muito esse me marcou, dos total. programas. Sim. Que era o que a gente falou sobre brinquedos sexuais e a internet veio abaixo, né? Os meninos ficaram assim, como se fosse uma coisa. Nossa, esse foi ótimo, esse programa, né? A gente recebeu a menina também lá. Várias, que nos patrocinou uma época, inclusive. Nossa, podia voltar, né? A gente segue aqui, ó. Exato. Esse aí não, mas sabe que, eu não sei se é por conta disso, né, do programa, enfim, mas que eu nem tava no programa no final das contas. Perdi o programa mais bombado. Mas eu segui. Não tava, eu tava de férias, alguma coisa assim. Não, tem que repetir, então. Temos que repetir, fazer com de toda novo, certeza. foi bom. Atualizar. Mas eu sigo muito meme. Gente, porque tem coisas novidades, né? Muito memes. E essa semana me apareceu um que eu até guardei, que eu também sou tipo Celton Mello, eu guardo pra um momento largar, né? Oportuno. Boa. E que era assim, dos homens falando pras mulheres, isso é falta de homem, né? Comprando no sex shop. Gente, vocês já provaram? Já foram atrás de homem? Realmente qualquer. Não dá pra competir. Nossa, gente, eu adoro quando comentam isso. Sabe, eu adoro. A gente tem uma amiga que diz o seguinte: que ela só vai provar depois de uma determinada idade. Porque assim, realmente não tem como competir. Fica difícil. Provar o quê? O vibrador? Porque ela é heterossexual. Enfim. E aí ela disse, não, pelo amor de Deus, né? Se eu provar... Não tem como competir. Daí não, mas eu acho que dá pra unir os dois. Exato. Acho não, né? Eu acho que é o ideal. Porque tem uma coisa que não faz, né, gente? Toda a questão ali, né? Não é essa pauta hoje, né? Mas já vai lá. Te obrigar a escolher, tipo assim, espumante ou vinho? Exato. Não, são coisas diferentes. Começa, normalmente, como é que são os menus de degustação? Espumante. Sim, sempre com espumante. Vinho branco. Daí tu vai ou pro tinto, né, depois. E daí o final que pode ser a reviravolta. Porque afinal, ou tu vai pra um fortificado, né, ali um vinho do Porto, né, um moscatel. Ai, que delícia, né? Ou tu vai pra um moscatel. Daí tu volta, quebra a cabeça, né, porque daí tu vai pra um doce, dá um nó, que daí tu como se voltasse, né. Inclusive são boas referências. Eu gostei das analogias também. Você que está escutando esse programa. Volta pro início. No final tu volta pro início. E nunca mais. Sabe que esse programa me lembrou de uma coisa, Bianca, história tua. Como é que era o nome da linha lá de Porto Alegre? Que a amiga pegava. Tem alguma coisa. T9. Eu sabia que era ter alguma coisa. Quem é de Porto Alegre, quem já pegou o T9, ele vai por ruas muito pequenas e muito ondulosas. Vários movimentos. Que foi o programa, lembrando, que a Bianca falou, foi a primeira vez que a amiga dela teve um orgasmo. Exato.
Foi no T9. Não foi, Sim, e não foi com atrás, homens, né, gente? Sentou lá atrás, que era num banco mais alto. E Ela devia estar com uma calça jeans meio apertada. Mais justa, eu acho que eu comentei nesse programa, mas lá na minha cidade eu falei da calça jeans. Que a calça jeans faz um trabalho, às vezes, né? Porque que poderia ali é um motivo pra ter um transporte público adequado, né? Será que é por isso que os homens começaram a usar calça jeans justa? Porque não sei, né? Entrou numa moda de homens. É um setor, né? É que com eles é diferente, Fer. Pra eles esmaga, né? Pra gente, né? Deve ser bom, Mas você é homem! A mulher vai Porque gostar. é horrível, né? É horrível, deve ter um porquê, né? Exato. Não sei se eles acham Inclusive, horrível. uma das minhas frases comprometedoras desse programa foi que muitas vezes a calça jeans fazia um trabalho melhor do que certos homens. Aí, ó. Calça jeans com o T9, gente. então. Marcas de calça jeans. Patrocinem. A gente faz assim, tipo, Olha a quantas prova com oportunidades. prazer. Quantas oportunidades. Mas o que você ia falar? Você ia falar alguma coisa. Eu ia falar que na minha cidade tem um ônibus sanfonado. Isso! E na parte de trás dele, O T9 tem um desse. a parte de trás balança isso. muito, né? Então, Acho que essa é fato. a ideia. É tipo Ah. um surf, assim, né? Ela andou pra uma linha, agora como é que a gente Gente, volta? a Fê, ela foi assim, ela tava lá. a Fê foi Vamos buscar o balão. Pega o balão. Vamos falar do espumante de novo. Gente, eu venho numa memória visual, assim, tudo pra mim é muito fotográfico, assim, então eu tento botar na imagem, entende? Ela pensando Quando na tu tá calça dos corretores, Quando tu tá é. falando, eu tô tentando botar no cenário, assim, A sabe? Fê, tipo, vocês lembram do desenho Fantástico Mundo de Bob? A Fê deve lembrar. Sim, é que a gente lembra dessas coisas, né? E aí o gurizinho, ele era muito literal, assim, então falava coisas, sei lá eu, né? Tem uma frase qualquer, e ele ficava, tipo, fazendo as imagens. Eu sou exatamente tipo essa, aí, literal eu na tento cabeça juntar a dele. imagem. Mas não era o... Tu te assustou com as imagens que vieram toda vez agora. Vamos pular pra outra pauta. Vamos deixar essa Fiquei pra... tentando construir, daí tu me barrou, eu já tô tentando construir a imagem. não- Eu te ajudei. Eu assim. acho que nesses 5 anos a gente merece, assim, algumas comemorações muito especiais, né, do programa. Acho que a gente vai ter talvez algumas surpresas pra quem nos segue. Olha. E também acho que uma dessas surpresas, que é quando a gente vai pra algum lugar mais restrito, com convidados especiais, a gente pode adentrar um pouco mais sobre esses assuntos que às vezes aqui a gente não quer. Como assim, cara? Como o Happy Wine do Magnolia, por exemplo, que a gente fez. Para Tá na convidados minha agenda dia exclusivos. 14, que não, óbvio que não vai ser, né? Mas eu coloquei Semana dia que vem. 14 de maio. Não, é. Mas a gente vai marcar agora. E ali a Peraí, gente só podia queria registrar. exatamente. A gente podia desenvolver nesse. A gente já podia abrir essa pauta. Eu adoro que é um brainstorm ao vivo, né? Que ali a gente pode aprofundar um pouco mais sobre temas que talvez aqui, né? enfim, E os ouvintes com podem nos câmera. sugerir, né? Porque Exato. eu acho que a gente poderia fazer uma coisa assim de colocar no nosso Instagram as pautas que mais, na nossa visão, mais deram um Bombaram, burburinho. E colocar ali para os ouvintes votar também, né? O que eles querem ver de volta, o que eles querem ver fora do programa, daqui a Porque eles pouco querem não. até de vinhos, assim, a gente às vezes Sim, a gente além vai, de falar de a gente morte, fala de vinho. vibrador, de tudo isso, a gente fala de vinho fala também. de vinho também. Gente, mas vibrador e vinho tem tudo a ver, né? Nossa, com espumante, principalmente com borbulha. Gente, eu acho que a gente Ah. consegue harmonizar vinho com absolutamente todos os Não. assuntos possíveis. Mas há 5 anos a gente prova isso? Exatamente. Não vamos falar muito, mas que vai ser uma pauta de programa que a gente tava falando de harmonizar a moda com vinho. E daí eu falei, tem o seu. Hoje todo eu mundo tem fiz seu um post, vinho inclusive. sobre isso, amiga. Não, era um post, era um meme, né? Ah, Que tá. era o Prosecco, Ótimo. champanhe e a Asti, não sei se vocês Adorei. viram. Eu adorei. Mas a Eu gente não tá falando sigo assim do fast fashion, né? Porque essa Ah, história sim. também do. Ai, fala do mundo do vinho, que é um caminho, tipo assim, que depois tu começa a tomar, tu não volta mais. Mas não, gente, não quer dizer. Eu falei assim, é o mood, é que nem roupa. É. Não é porque tu. Eu não sei, eu não tenho nenhuma Chanel, mas tu tem uma Chanel, tu não vai querer comprar de vez em quando uma roupinha ali na Renner. Óbvio, Sim, né, sim. gente? Então Claro. tem que ter conhecimento sobre os vinhos, né? O custo-benefício. E tem que sobre o- conhecer pra poder falar, né? Eu acho. Não dá pra todo dia Ruim tomar. também, né? Porque a gente. Ruim, Não sei, né? As pessoas simples. acham que a gente super toma muitos vinhaços, porque daí tu vai em qualquer lugar. Ah, escolhe tu o vinho. Exato, Ai, sim. porque não tem um vinho na tua altura. Eu falei, gente, coitado, se as pessoas soubessem. a Não, gente bebe eu em casa. fazem uma coisa comigo que eu fico sempre preocupada, que é assim, não, porque a Jéssica nunca errou um vinho. Talvez o dia seja hoje, né, minha gente? Aí Exato. deixa ele Sempre escolher. tem uma primeira É, vez. mas eu acho que a gente também, falando nisso, a gente teve uma pauta que foi muito boa, que foi os vinhos de supermercado, né? Que a gente foi no Sim. Rissul e tal, tiramos fotos. Alô, Rissu. Eu acho o Rissul nos escuta. A gente pode voltar. Agora a Fê tá apaixonada pelo Rissul. enfim. Eu já falei muito que eu- Embaixadora do eu quero dizer que eu Rissul. estou. Não é apaixonada, eu estou orgulhosa do meu Ah, mercado. boa. Que ele tá bonito. É verdade. Agora temos espumantes Autoestima, geladas. né, pra Isso. população.
Exato. E eu sempre gosto de passar lá nos Não, mas vinhos. faz muita diferença ter um espumante, ou enfim, um vinho gelado na temperatura Gente, pra total. sair tomando, né? Quantas vezes eu De já fui verdade. desesperada e tipo assim, não tinha um negócio gelado, né? E tu vai num posto que tem 2 opções e... Não, e o Rissul tem uma outra coisa que eu gosto bastante dele também, tanto de Canela como de Gramado, que os corredores são largos, sabe? Acho sim. Tu confortável pode aquilo. desviar de quem tu não quer dar oi. Às Tipo vezes. isso, né? Opa! Gente, eu sou muito essa pessoa no mercado. Que Se não eu dá der oi? não me... eu odeio ficar Mas falando. oi pra conhecido? Qualquer pessoa, tipo assim, eu viro pro lado, entendeu? Eu nem como carne, mas se tiver uma picanha, eu vou olhar pra Ai. picanha e não vou dar oi pra pessoa. Nossa, eu lembro que quando a gente foi pra praia, naquela viagem, lá, como é que era o nome da praia? Em Bé? Em Beverly Eu Hills. contei pra todas as caixas do Rissul que eu tava comprando gin, porque eu ia pra praia com as minhas amigas. Não, beleza, toda mas daí é uma tipo, pessoa desconhecida, tu entendeu? Feliz por mim, né? Não, o dia que tu Enfim, encontrar um conhecido ali, tu tá no meio do... Ai, não. Aliás, quem que me disse Será que que eu estão pego arroz contratando... branco ou integral? Isso. Quem que contou que estão contratando, eu acho que até no Rissul, os funcionários, as caixas mais velhas. Exato, Todas, a gente falou sobre isso isso ontem, que eu falei que todas, quando eu reparei É que verdade. agora, né, os caixas ali do Rissul eram todas mais senhoras. Exato. E eu adoro as Inclusive, senhoras. total. Porque elas falam, elas comentam tuas compras. Isso aí. E é bom dão às vezes dicas. comentar assim, tipo, que legal, esse produto é bom. Exato. Alguém comentou que não tinha dinheiro e a pessoa do caixa lá no É verdade, jantar, se né? A pessoa do ofereceu caixa pra se pagar. ofereceu pra pagar. É. Isso mesmo. Mas eu quero voltar no mercado. Vocês fazem os códigos ali do abacaxi no carrinho? Vocês lembram disso? Eu também não. Ninguém Código gosta. do abacaxi. Tá, mas isso Não sei se não pegou aqui em os Canela. tá. Eu acho que não pegou aqui Não em chegou Canela. aqui. É. Pessoal solteiro. Isso, Botar o abacaxi botava no abacaxi. carrinho. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Ai, amiga, eu porque ela é sou solteira, solteira, né? Não É chegou. que nem a meia, é meia verde pros Azul. corredores. Azul dos Azul. corredores. É meio Que? azul, eu Não. ouvi falar. Pra quem, corredor. os maratona. Solteiros, Já falei é. pro Denis que ele não pode ficar usando Meio meia azul. quem usa Sem- meio é o azul código. correndo, é o código do solteiro. Isso. Porque agora, né, tu sabe que é mais fácil conhecer alguém no grupo de corrida do Entendi. que... Gente, mas Você uma Na é academia corredor não, né? desavisado. Não, mas eu virou sou na desavisado. Espanha. Tu põe o abacaxi, Eu não me lembrava, não me lembro. tu põe do o negócio do abacaxi no carrinho e vai dos vinhos. Ah, mas gente, mas olha Né? que trabalho que dá. Ai, gente, Vai nos congelados. Vai nos congelados. Tinder? Amiga, tá solteira? Vai nos Ah. congelados. Lá sempre tem um cara solteiro também. Mas que o Aonde? carrinho de Nos compras congelados. diz muito sobre as pessoas. Diz sobre as Nossa, pessoas. eu reparo. Eu julgo reparo muito o Julga carrinho o carrinho de compras. alheio? Julgo não, assim, eu tiro Não. uma conclusão. Julga. entendeu? Você julgar. Tá, ok. Ah, amiga, É que eu o julgar virou uma coisa tão ruim, né? Não, Mas- julgar Eu julgo não é e julgo eu ruim. também, porque eu fico pensando, nossa, o que a pessoa pensa que eu sou Exato. levando isso aqui? É o sol que tá Vinho, 5 faltando. garrafas de vinho. Vinho, É. pão, manteiga, É. um abacate. Um morango ali perdido no meio, Pra né? Uma botar no bandejinha. Uma quinoa, às vezes, uma sementinha, quinoa. né? Questão de equilíbrio. E tá com o Exato. intestininho preso. Esse aí É vinho, que quinoa. preso. Eu dava uma sugestão. Abacate. Farmácia ali na frente. Em vez de dar um bilhetinho, dá uma sementicona. Também, é verdade. Muito bom, muito bom. O abacaxi no carrinho pode, gente. Lembrando, abacaxi de plástico já não pode. não. Deixa pois o é. meu abacaxi de plástico. Essa Tu é achou uma um polêmica. novo, né, Eu de mandei cerâmica. o bonito Fino, pra vocês, né? Aquele pode, daí. Aquele pode. Ele tá liberado. Eu acho que Eu encontrei pessoas na rua que me falaram, Jéssica, eu concordo com você, o abacaxi é horroroso. Mas não. Encontrou pessoas Eu na acho rua? que tudo é contexto. Eu também É concordo que nem com você. bebida, gente. É Não, contexto. eu Depende. Discordo. Não, Eu também concordo. tem o vinho com glitter, não tem Ah. contexto. Não. o azul, O né? azul também não. Mas Sem álcool a gente também ainda não, né? também não achamos o contexto Já, dele. já ainda. acabou a Deixa eu teoria, pronto. Já acabou. Não, ele tem A exceção. Todos têm. Não, mas eu acho que tem, sim. Não, olha, dependendo do lugar, assim, na vida. Eu Você sempre foi falo, no o empório Empório combina. Exato. Lá Se tá o for, se empório. for Isso. numa festa havaiana, por exemplo, combina. Isso. Isso, De Havaianas. um abacaxi. Ah, não, eu acho uma estampa da Farm. É, mas aí Acho não é, lindo. é um Eu abacaxi. amiga, eu acabei de comprar um papel de parede que tem um abacaxi, aquela jarra. Não, Ai, isso tu é louca nesse papel de parede, E vai né? pra Como é que onde? tu faz? Lambi-lambi. É maravilhoso. Comprei, vai chegar no porque nos empório. Vocês vão patrocina. ver. Ele vai na sala VIP? Vai. Legal. Novo, novidade, 18 É, anos. sala VIP. Ah, é que a Jéssica das antigas, que a gente chamava aquela sala do empório que tem uma Eu- mesa só. Ah, minha excelentíssima fala isso. VIP, também. mas hoje a gente chama ela de sala só. Eu tava andando de T9 aqui. É, cada um com o seu dinheiro.
Era quando o Empório só tinha um sofá. Né? Isso. Isso é bom, né? Pelo menos isso. Mas esse é recente que tem outro sofá. Eu sei. Tinha até Lan House, eu ouvi dizer. Nossa, essa época eu não Tinha peguei. mesmo, gente. Lan House. Que loucura, né? Tu pagava por meia hora e era aqueles computador fundo. Nossa, tubo. E as pessoas, sabe que as pessoas iam muito lá pra... Mas eu tava imprimir coisas? Não, eu ia dizer pagar, mas não pagava conta online naquela época. Imprimia o boleto, de certo? Imprimia boleto, pode ser. Imprimia e falava no chat. No MSN. Do Terra. Não, na sala de bate-papo, gente. Tinha sala de bate-papo. Tinha do Terra, da Terra. Impunidade região, vocês lembram? Não. Porto Alegre de 30... Não? Aí não era lembro. sempre... O meu codinome era Mel alguma coisa. Por quê? Eu gostava que tinha... Eu sempre falava que tinha olhos cor de mel. Você que falou com a Mel. Nossa, Lá em 1998. Surpresa! Era eu. Que dizia ter 25 anos, mas tinha 15? Era E eu. assim a gente aprendeu fake news na internet. Depois ela evoluiu pro Tinder, né? Eu Mas não a sei, gente já nunca falou estive da- lá, mas... Nunca. Aliás, eu vi Estive lá. uma brincadeira que eles estavam apelidando os homens, né? E daí tinha o boy Shopee. A foto era mais bonita. do que o produto quando veio. Se prometeu e não entregou. Ai, gente, tô aqui quase pegando a taça aqui. Esse microfone é pequenininho, né? Mas E a eu gente gostei foi mais chegando desse perto, aqui né? do que A gente do tá mal outro. Não, acostumada. beleza, eu achei isso aqui mais Mais bonito. robusto. Ah. As pautas se sobrepõem, né? Tá acabando esse programa já. O nosso diretor não Tá fez sinal. acabando! Mas falando sobre isso de coisa antiga, né? É aquela coisa que a gente faz. Aconteceu isso contigo, não? Do e-mail que a gente faz com 15 anos e Gente, depois. eu uso meu e-mail Como até é que hoje. é? Que é... Só que ele não é zoado. Ele é Jéssica, _mpiffer, @hotmail.com. Só que aí eu comecei a ver que é de coisa de velho usar Hotmail. Aí eu criei no Gmail. Entendi. Eu criei Eu no também, Gmail eu com só vergonha. criei também porque eu tinha o ferqueza@hotmail e daí me disseram que era absurdo. E agora eu tenho o Fernanda. Sim, o cara mete um bol numa reunião, @bol, tchau, né? Nossa, É sério? demitido, claro. Não, cara, Não. preconceito, mas gente, muito antigo, né? Mas eu tinha, como é que era, Jéssica? O meu Instagram, que era Aí o da Ferqueza feira, 800. é a primeira coisa sete. quando ela Bom. ficou solteira, eu falei, troca esse Instagram. Não, tipo assim, Que isso é 800. uma amiga necessária. É. E aí eu ainda perguntei, o que é isso? Ah, é minha idade. Tipo, esse é o ano que eu nasci. Eu falei, não! Não! Pois é, eu troquei. Mas os jovens, eles botam a sua idade, né? Na bio do Instagram. Não vejo sentido, claro, né? Que eu não Ah, vejo, e é eles que veem. pra pessoa já, tipo Porque assim... ser mais velha é mais Imagina, legal quando tu é jovem. 38. É, mas acho que... O que vai agregar isso, né? Que informação relevante. Exato. Mas a função do e-mail é muito engraçado, né? Muita gente. Agora eu vou ter que falar. Meu cunhado está, né, procurando um emprego e aí ele tem um e-mail que é tipo. Só pra emprego. Não, que era um e-mail, tipo assim, Ah. fulano, tu tem que mudar esse teu e-mail, porque não dá mais pra te usar procurando emprego, porque às vezes é isso, né? Bianquinha, Sim. Melzinha, não sei o que. Ai, gente, eu conheço uma pessoa que eu não posso falar que no e-mail era falavelha@hotmail. Olha isso. Eu até acho que imagino quem seja. Quem criou pra pessoa, tu quer dizer, né? Eu sei quem é. Foi a pessoa Eu que criou o sei seu quem e-mail. é. Mas eu acho que eu entendi, Falavelha@hotmail. gente. E até hoje ela usa, dela diz qual é o teu e-mail. Falavelha@hotmail. Sério. Mas ninguém mais usa e-mail, Fiquei né? mandando gente? e-mail, agora as pessoas vão começar a mandar e-mail pra ela. agora. Inclusive o Happy Wine tem e-mail, vocês sabiam disso? Eu aposto que vocês não sabem disso. E-mail. Diego, fala aí nosso e-mail, então. happywineclube@gmail.com. É clube. 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 E não é na clube, Happy Wine Clube. E não tem ponto, não tem underline, E não o tem que essa nada. pessoa pode mandar pro nosso e-mail? Dizer que a gente é linda, maravilhosa, que nós somos muito inteligentes. Que quer patrocinar nosso Propostas de programa. patrocínio, envio de Convites vinhos, pra convites pra eventos. eventos. Tudo isso a gente aceita no e-mail, Gente, senão vai pro spam. inclusive... Se não for Se isso, não entrar no spam, a gente Vai tá pro transfere Espera que que é a gente spam. só tem 5 minutos e eu acho válido a gente falar do evento que a gente foi segunda-feira, né? Terça-feira. A Não, gente hoje foi. não, amiga. É. Hoje a gente não vai Nós falar. falaremos sobre esse... No momento oportuno. Isso. Ah, E nós ok. estamos no nosso Instagram, as pessoas podem ver esse evento. que Ah, nós é verdade que a fomos. gente vai tomar o vinho, né? Sim, tá. Ok. Aliás, Ok. a gente A Jéssica adora. ela tem uma coisa de ejaculação precoce, né? É jovem, né, gente? Jovem, né? Ansiosa, é outra gente, geração. Acabou, Fê? respeitem Acabou, os meus gente. hormônios. Eu acho que a gente pode finalizar dando de novo o Isso. trabalho dessa vinícola maravilhosa. Que inclusive você pode ir lá nela. Ela tem uma localização ótima, é bem fácil de achar.
Isso aí. Arte Viva, que está lá no Caminho de Pedra. De Pedras, isso aí. Bento Gonçalves, vou botar localizando as pessoas. Bento Gonçalves. Não é a vinícola exatamente, mas é um ponto de venda e tem degustações também, é muito legal. É bem na entradinha de Pinto Bandeira, né? Isso aí. Quando tu vai entrar pra Pinto Bandeira, tá lá a Arte Viva. E se o Giovanni estiver lá, né, que é o Giovanni, enólogo, enfim, ele é muito legal de conversar, ele sabe muito sobre essa questão das madeiras, ele é um pioneiro. Pioneiro, né, verdade, né? Diferentes. E ele, é muito legal, assim, pra conhecer mesmo o trabalho, né? Então, onde que ele faz os barris deles? Ai, amiga, olha ali na Tauneria de Montebello, eu acho. Tem uma pessoa muito conhecida lá, que todos os enólogos desde sempre, desde quando veio da Itália, faz. Ai, gente, que legal. A gente pode marcar uma visitação lá. E ele usa um negócio que ele explicou, que é, eu não vou conseguir falar agora, porque tá no final do programa, geodésica, não sei o quê. Que é como se fosse... O formato. Isso aí. Com muitos lados. Sabe quando tem o hexágono do outro lado, tem quantos lados? O geo deu não sei quantos lados. É isso aí, tá, mas é isso. Você que mas o que? Daí o barril é nessa formato? É como se fosse um barril de inox. Um tanque de inox nesse formato? Aham. Muito louco. Ele tem um pequenininho lá que ele mostra como é que é. Enfim, pra quem não tem alguma referência, talvez conheça o Juju, né? Que é um dos vinhos mais conhecidos da Arte Viva. Que é um clarete. Clareta, Karen, que existe, né? A tá, Bianca. Esse ficou na eu acho história. Esse, o Chateau Neuf do Papo, também ficou pra história do nosso programa. Exato. A gente até falou que a gente ia tomar hoje, né? A gente vai tomar outro dia. Então tá, gente. Muito obrigada. Vencemos falando 50 minutos sem parar. Meu Deus, a gente tá cansadíssimo. Ai, gente, eu tava ficando sem fôlego já. Exato. E pra quem não nos ouviu, vai estar no Spotify. Isso, estaremos agora no Spotify, no YouTube. E agradecendo os nossos patrocinadores, Magnólia e Ave Maria. E a gente volta, então, na semana que vem, nesta próxima quinta-feira. Aqui, cara. Eu e você. Muitas câmeras, muitas câmeras. Aqui. E aí? Ali, ó. Foi um prazer. Tchau!